E agora, pessoal, quero trazer o seguinte. Essa partida também ficou marcada pela reedição da estreia da Copa do Mundo lá de 2010 na África do Sul. Na época, os países empataram em 1-1, sendo um jogo marcante para a ocasião. E nesse caso, agora, só uma coisa não mudou. A África do Sul segue sem vencer em estreias de Copa do Mundo. Robson, o que a gente pode tirar do desempenho da África do Sul nessa partida de hoje e a gente fazer um comparativo lá atrás em 2010? 2010, ela era anfitriã. Esse jogo foi no Soccer City, o técnico da África do Sul era o Carlos Alberto Parreira, então tinha uma escola brasileira dentro de campo, era uma alegria muito grande, né? A África do Sul, o primeiro país africano a receber uma Copa do Mundo, o Mandela esteve nessa abertura, né? Eu estava lá cobrindo essa Copa do Mundo, então era uma festa danada. E o torcedor nas ruas, em todos os lugares, Joanesburgo, Pretória, em todos os lugares da África do Sul, Cidade do Cabo, eles festejaram muito a Copa do Mundo. Festejaram porque era uma comunhão, era a África participando de um campeonato mundial. Então, tudo isso faz diferença. Eu acho que aquela África a gente já não vai ver mais, essa África do Sul a gente não vai ver mais. Agora a gente tem que olhar para o futebol. E o futebol não é dos melhores. O futebol ainda é fraco. O futebol ainda precisa dar alguns passos para ser mais competitivo. Desse grupo, você tem ainda a Coreia do Sul e você tem a República Tcheca. Eu ponho a África do Sul como o time mais fraco desta chave. A gente vai ver hoje à noite, 23h30, né? O segundo jogo, mas eu não ponho a África como uma das forças desse grupo. Eu acho que a África do Sul ainda é um país que precisa melhorar e precisa aumentar a sua competitividade além da própria África. Porque aí você vai ter uma noção e vai ter um crescimento de como enfrentar times diferentes. Para mim, ela que fica fora dessa disputa. Eu acho que as vagas ficam para o México, que saiu na frente, para a Coreia do Sul, que a gente vai ver contra a República Tcheca. Para mim, são os três principais times deste grupo. Robson, antes da gente passar a palavra para o irmão, eu queria que você falou aí que estava na Copa de 2010. O que você destaca aí, assim, uma diferença das festas, tanto no México quanto na África do Sul? Qual você achou a melhor e o que você traz de diferente de cada uma? Olha, não é tão diferente o jeito de torcer do mexicano para o sul-africano. O México vive um problema difícil, né? Teve manifestação lá nas imediações do Estádio Azteca. A África do Sul era muito mais alegre. A África do Sul, a gente via no rosto das pessoas, na fisionomia, a alegria de estar recebendo uma Copa do Mundo. A alegria de o país estar se abrindo para outras pessoas, para os visitantes, para os torcedores, para os jornalistas, para os times de futebol. A gente sentia isso do povo sul-africano até onde a gente pôde ir. O Brasil perdeu, como todo mundo sabe, para a Holanda, em Porto Elizabeth, que era uma cidade lindíssima, e a gente foi sempre muito bem recebido. A gente, que eu falo, todo mundo, pelo sul-africano. Então, eu vejo essa diferença. Eu não estou no México, eu estou em Nova York, aqui a coisa está muito fria ainda, muito fria, mas esse calor que eu vi na África do Sul em 2010, com Mandela vivo, com o país saindo daquela situação do apartheid, de tudo isso, eu acho que foi um ganho, sabe? Uma alegria diferente, uma alegria que você conseguia ver no olho das pessoas, de querer te ajudar, de querer fazer o bem, de querer te receber. E eu acho que o mexicano tem muito disso também. Gosta do futebol e gosta dessa recepção, dessa festa, desse carinho com os visitantes. Desse ponto de vista, para mim, eles são muito, muito parecidos, mas eu ainda fico com a alegria do sul-africano em 2010. E coisa boa. Muito bom saber dessa história aí. E para a gente manter aqui no assunto de África do Sul, Limão, queria saber de você o que você achou aí especificamente do desempenho da África do Sul na partida, mesmo com 2 expulsos ali, principalmente no segundo tempo, que teve a expulsão pela agressão. O que você destaca ali de positivo para a África do Sul poder fazer um bom desempenho na Copa, apesar da derrota na estreia? Os jogadores da África do Sul chegaram bem animados para a partida, né? Nas redes sociais, a confederação postou vídeo deles dançando, bem unidos ali na chegada no Estádio Azteca. Então, dá para ver que eles estão felizes por estar nessa Copa do Mundo, né? Desde 2010, quando teve a Copa na África do Sul, que eles não participam do torneio. Então, assim, deu para perceber no primeiro momento ali que eles conseguiram competir
tentar impor esse futebol físico que é característico do futebol africano, né? Mas acabou que pelo todo o clima no Estádio Azteca, que contribui também por esse bom ritmo do México, eles acabaram, acredito eu, não colocando todo o plano de jogo que estava proposto. Eu acredito que agora eles vão ter uma partida contra a Tchequia na próxima quinta-feira e vai ser um confronto de 6 pontos, que a gente diz no futebol, né? Para poder enfrentar esse futebol mais físico, que é esse futebol europeu, algo parecido com o que eles enfrentam no futebol ali na Copa da Africana de Nações, nas eliminatórias. Então, assim, é uma estreia que não foi bem como eles queriam, entender o que não fazer, o que não repetir. As expulsões também condicionam muito do que foi o jogo, mas a África do Sul, mesmo sendo essa azarã no grupo aí, pode complicar a vida de Coreia do Sul e Tchequia nas próximas rodadas.